você quer mudar seu mundo, você tem que começar mudando sua mente, né? Então, uma das coisas que eu queria falar, baseado nesse estudo, é como a gente modificar a nossa mente para ter relações mais qualitativas e, portanto, ter uma vida mais saudável. Entendendo como funciona a nossa mente, né? Nossa mente, que eu usei aqui no caso dessa meditação, é uma mente, segundo o budismo, a definição de mente que não é cérebro. Então, cérebro é uma massa cinzenta dentro do nosso corpo. Para o budismo, mente é um espaço sem forma e sem cor, é um contínuo que funciona para a gente perceber objetos, para a gente criar a realidade, né? Essa mente, ela é um campo amplo, de 360 graus. Ela é pessoas, ela é nossa casa, ela é nossa vida, ela é a rua, ela é as conversas que a gente tem, elas são todas as aparências que estão dentro desse campo do que a gente chama de vida. Então, entender como a gente associa qualidades na nossa mente com a forma como a gente se relaciona é super importante para a gente melhorar a qualidade das nossas relações, portanto, melhorar a nossa felicidade. Muitas vezes a gente se relaciona com uma mente que é autocentrada, e esse autocentramento, ele vai sujando o nosso olhar para as relações, né? Então, essa experiência da meditação, o que ela faz? Ela tira a gente dessa mente autocentrada, dessa mente que vê o outro sempre por meio de um filtro de como eu recorto ele, para conectar a gente com a mente cósmica, com mentes maiores, por exemplo, a compaixão, né? Um exemplo prático disso é, uma vez a gente senta, muitas vezes, todos os dias a gente senta, a gente olha para o prato de comida e muitas vezes a gente come rápido, sem entender quantos seres estão envolvidos em plantar, colher, levar para o supermercado aquela comida, trazer para nossa... cozinhar, milhões de seres, desde o que plantou a semente até aquele que colocou o prato diante de você. Você, na verdade, é alimentado por uma rede de compaixão, né? Mas a gente senta e acha que é a gente que comeu. A gente se forma, por exemplo, e fala, eu me formei em Direito, eu me formei em Filosofia. Mas, na verdade, a gente não vê quantas vidas estão implicadas em fazer você se formar, né? Seu pai se matou de trabalhar, sua mãe, a nutrição de todas as questões, o metrô que você não construiu para andar para chegar até a sua faculdade. A gente na verdade, ancorado por uma série de mentes muito mais amplas, mas normalmente a gente escolhe ficar com a mente mais apertada, né? A gente escolhe viver uma mente autocentrada, onde a funcionalidade que as coisas têm para nós define a nossa relação com o mundo. Então, uma das coisas que eu acho que trazem, que o budismo define como uma experiência maior de felicidade, é uma experiência de amplidão. É a gente praticar essa amplidão, que traz junto consigo a autorresponsabilidade, né? Assim, se eu quero modificar alguma coisa, que mente que eu estou levando para essa relação? Como é que eu me relaciono com a vida a partir de mim mesmo? Então, começando por mim que a gente tem que começar por a gente, na gente, é na nossa experiência interna de como a gente cria realidade que a gente começa a trabalhar as nossas relações, né? E eu acho que a meditação, ela traz muito esse espaço interno de amplidão, esse lugar de uma visão mais ampla da nossa vida. Normalmente a gente se aperta, a gente olha para uma pessoa, por exemplo, e a gente vê ela com o recorte que ela tem para nós, mas aquela pessoa vive de uma maneira muito, muito mais ampla do que nós, né? Do que o impacto que ela tem sobre nós. Às vezes, nesse olhar para o outro, a gente coloca uma seriedade e a gente vai fechando esse espaço, né? Por exemplo, você olha para uma pessoa, em um momento ela é uma pessoa bonita na rua, depois ela passa a ser né? Ele é bonito, a pessoa escolhe estar com você, de repente ela é seu namorado, ele é seu marido ou sua esposa, e agora ela tem obrigação de te fazer feliz. Você para de ver aquela qualidade ampla, aberta, que é a própria natureza da nossa relação com a vida, né? A gente vai fixando as relações e o sofrimento surge para o budismo a partir dessa fixação, dessa relação meio que apertada com a vida. Essa relação que vai apertando as relações, a nossa mente autocentrada vai criando uma rigidez e a gente vai vendo as coisas com uma certa seriedade, uma mente perturbada, séria e autocentrada, né? E isso sempre aumenta o contato com o sofrimento, né? Para a gente sair da experiência de sofrimento, a gente tem que ampliar a nossa perspectiva, aumentar a nossa experiência de clareza
entender que o que a gente vive é uma miríade de experiências, de que a gente não é dono das experiências, soltar um pouco mais, né? Essa, essa, esse jeito de olhar para a vida e se deixar surpreender. Uma das coisas que eu gosto muito é que esse exercício da mente de apreciação, assim, apreciar novamente aquilo que ficou apertado, ampliar esses espaços, arejar essas relações com um olhar de apreciação, perceber uma coisa nova, perceber uma coisa boa naquilo. Isso sempre surge a partir do nosso olhar, né? Uma das coisas que eu sinto que dói muito é essa fixação que a gente vai criando, né? Esse apego, essa coisa como se a vida fosse fixa, e a vida não é fixa, né? Nesse momento de crise, uma das coisas que eu sinto que tocou muito, né, as pessoas é essa experiência de isolamento, né? Mas muita gente vivia muito mais isolado num corporativo de uma vida onde a gente não se via, né? A gente vive numa sociedade onde a gente não pensa, a gente é obrigado a ter uma opinião antes de pensar. Então, acho que essa pausa que a quarentena trouxe e que a gente pode trazer para a nossa experiência de que é saúde, que é felicidade, é uma experiência de si mesmo, né? Acho que a gente só consegue essa experiência com a solidão. Eu acho que a quarentena está nos forçando a, de alguma maneira, ampliar esse contato com a gente mesmo. E acho que quanto mais em paz esse contato com a gente mesmo tá, mais ampla e melhor é a nossa qualidade com os outros. Mas eu acho que, antes de tudo, é a gente entender que trabalhar na nossa mente é trabalhar no nosso mundo, que cocriar com a realidade é muito mais possível no campo de onde essa realidade é gerada, que é na nossa experiência interna, né? Em oferecer esse olhar amplo, em oferecer um nascimento alto às coisas, em trazer essas mentes maiores para o nosso dia a dia, em colocar menos autocentramento no nosso olhar para o mundo, né? Trazer mais amplidão, respirar livre das narrativas, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que a vida não se resolve muito nas histórias. As histórias, elas não têm muita resolução, mas a iluminação é possível. Se a gente fica buscando muito dentro de resolver aquela história, você fica girando, girando e você acaba em Freud, nunca termina, né? Eu sinto que se a gente amplia o nosso olhar para a gente mesmo, se a gente vai trabalhando esse silêncio interno, esse ponto de apoio num lugar mais claro, se a gente desenvolve essa clareza mental para como a gente cria a realidade, a gente é capaz de ter mais cuidado com as nossas relações e ter relações de mais qualidade, em essência de mais espaço, né? Tem uma coisa muito boa quando alguém te oferece espaço. Essa experiência de espaço, essa experiência dessa mente céu, é uma qualidade mental que a gente pode levar para as nossas relações. E a minha fala é que, às vezes, num mundo tão polarizado, onde a gente vive numa sociedade extremamente polarizada, né? A nossa capacidade de reflexão, ela foi diminuindo pelo excesso de opinião que a gente tem que ter, só que a gente não se dá o tempo de digerir e de pensar. Então, uma mente mais clara, uma mente mais estável, ela pode refletir mais, ela pode colocar mais de si no mundo, sem repetir, né? No mundo de robôs e fake news e tudo mais. As pessoas, elas simplesmente absorvem e repetem. Como artista, eu sinto que a nossa maior obra de arte é a nossa vida. Então, as nossas relações são a maior parte da nossa vida. Como a gente desenha e experiencia as nossas relações, é a maior obra de arte que a gente tem para viver. Então, se a gente vem deixar uma marca de amplidão, de espaço, de olhar para o outro, de acolhimento, a gente tem uma qualidade de estar nessa experiência muito, muito mais, acho que prazerosa, sabe? Eu acho que estabilidade, compaixão, sabedoria, são qualidades que a gente pode desenvolver com a nossa mente e que a gente pode realmente sair desse excesso de apego, desse excesso de sofrimento, entendendo que a felicidade vem da paz mental, né? Que muitas vezes tudo que a gente chama de felicidade são que o Buda chama de sofrimento que muda, né? Então eu tô com fome, aí eu como,
fico passando mal, tenho, né? Tudo que a gente chama de felicidade é um sofrimento que vai mudando. Então, a felicidade real, ela só vem de uma qualidade de paz, né? Até você citou Carol Carvalho antes, os antigos, os egípcios e os gregos falam muito disso, né? Que a felicidade é só o que vem do eterno, e o eterno é a nossa paz. É importante que a gente se identifique, porque tem muita familiaridade nisso, assim. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.